Oi, tudo bom com você? Eu tô super feliz que a gente está aqui na aula 1 do nosso curso Chega de Estresse. E nessa aula a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que é quem comanda a nossa personalidade. A gente sabe que quando a gente está estressado, a gente tem reações que tiram a gente do controle. A gente reage, briga, se irrita, ou fica emburrada. Tem várias atitudes que a gente toma e que depois a gente acaba se arrependendo, falando por que eu agi dessa maneira, por que eu não consigo me controlar. E tudo isso tem uma explicação. Muitas vezes a gente fica se culpando, falando, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, não sirvo ou não consigo. Mas existe uma coisa que explica essa nossa atitude e que faz com que a gente se sinta melhor, porque a gente percebe que a gente tem como alterar isso. E é isso que eu quero explicar para você hoje. Eu quero te explicar que nem sempre você é a culpada da maneira que você reage, mas você pode sim assumir esse controle e passar a agir de outra forma quando você entender melhor por que você age assim. E eu quero primeiro te dar os parabéns de estar aqui, porque esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Se você está presente, está aqui comigo, é porque você quer mudar, é porque você quer aprender coisas novas. Então, isso realmente é um mérito que a gente não pode deixar de reconhecer. Cada pessoa tem uma maneira de reagir, às vezes é em relação ao cotidiano, né? Um carro que passa na sua frente, ou uma pessoa que fala com você de uma maneira mais ríspida, ou outras coisas como, por exemplo, relacionamento com o marido, com a esposa, relacionamento com os filhos, com os pais, e isso causa uma irritação. Ou a gente falou também sobre relacionamento, sobre a parte financeira, e isso te tira do sério, te deixa irritado, você não consegue ganhar dinheiro, ou então você não sabe controlar o seu dinheiro e aquilo te incomoda. Então, cada pessoa tem a sua reação dentro daquela área que na sua vida é mais frágil, afeta você de alguma maneira. Mas o que eu vou ensinar para você, você vai poder aplicar em qualquer uma dessas áreas. Não é uma coisa específica para relacionamento, específica para financeiro. Não, é uma maneira de você aprender a relacionar com você mesma, com como você age, como você reage. É muito importante você conhecer o seu corpo, porque quando você conhece o que está acontecendo, você já prevê que você está ficando nervosa. E aí, quando você prevê isso, você já vai aprender algumas dicas que eu vou ensinar para você nesse curso, para você já aplicar e evitar a reação de forma descontrolada, para assumir o controle da sua maneira de ser, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre um assunto que abala demais a nossa maneira de ser, a nossa personalidade. E esse assunto são os hormônios. Não só os hormônios, mas também os neurotransmissores. O que são hormônios? Hormônios são partículas que a gente tem dentro do nosso corpo e que são mensageiros. Eles levam uma mensagem de uma parte do corpo para outra parte do corpo. Então, levam do cérebro para o coração, do coração para as pernas, para os órgãos. Então, eles comandam o funcionamento para que tudo corra bem, para que você esteja aí viva, saudável, agindo, tendo sua vida cotidiana normal, comendo, trabalhando, se relacionando. Então, o cérebro ele manda comandos e aí fabrica-se hormônios que mandam esses comandos para alguma outra parte do seu corpo. Os hormônios são fabricados
nas glândulas, temos diversas glândulas, algumas todo mundo conhece, né? Que são glândulas que fabricam a insulina, que fabricam os hormônios da tiroide e que fabricam os hormônios do crescimento. As mulheres têm os hormônios femininos, né, como progesterona, estrogênio. Os homens têm a testosterona, que a mulher também tem um pouquinho, mas tem, e que é importante para a mulher. Então, todos esses hormônios, eles têm funções diferentes dentro do nosso corpo, né? Toda mulher sabe que menstrua. Então, quando ela menstrua, o que acontece? É porque houve uma alteração dentro do corpo com esse equilíbrio de hormônios que, dentro do prazo do ciclo, acabou gerando a menstruação. E todos os hormônios, eles são efeitos de colesterol. E o colesterol, ele é importantíssimo para o nosso organismo, né? Houve toda essa onda de dizer que o colesterol está alto e que então você não pode comer tanta gordura, porque senão vai ter problema de coração. Mas se você não tiver colesterol, você não tem uma boa quantidade de hormônios funcionando no seu corpo. E sem essa quantidade boa de hormônios dentro do seu corpo, você vai ter um desequilíbrio. E é muito importante que todos os seus hormônios estejam equilibrados. Se você tem um desequilíbrio na quantidade de hormônio de um tipo, ele afeta o outro tipo. Então vamos supor, você tem um problema de tiroide, você não consegue fabricar o hormônio da tiroide suficiente. Isso pode afetar a produção de outros hormônios do seu corpo, como hormônios femininos, como hormônios do crescimento, são todos fabricados com a mesma matéria-prima, que é o colesterol, e existe a necessidade do equilíbrio do sódio, do potássio e todos os elementos dos sais minerais no nosso corpo. Então, tudo tem que estar funcionando bem para que você tenha um controle do seu organismo. Mas não é bem assim que acontece, entende? Muitas vezes você pode ter um problema de alimentação, com essa onda de não comer gordura boa, gordura saudável. As pessoas podem ter carência de colesterol LDL, que é um dos colesteróis que são mais atacados pela mídia, que dizem que não pode ter, mas existe uma quantidade que você tem que ter para poder fabricar os hormônios. Você pode ter um problema de glândula que realmente cause uma baixa fabricação dos seus hormônios. Como todo mundo conhece, o problema da diabetes, que diminui a quantidade de insulina, o problema da tiroide, que diminui a quantidade dos hormônios tiroidianos, e a parte feminina também, né? Quer dizer, todos eles podem ter problema de quantidade, né? E a parte feminina, a mulher que é desregulada ou então que está acima dos 40 anos já começa a diminuir a quantidade de fabricação de hormônio, ou na menopausa, que então entra numa fase que não se fabrica mais hormônios. Então, esse desequilíbrio hormonal do todo acaba afetando a nossa personalidade. Sim, porque a gente, quando não tem a quantidade certa de hormônio, a gente não consegue reagir da maneira adequada. A gente fica cansado, a gente fica irritado, a gente perde a paciência. Então, são efeitos colaterais de um desequilíbrio hormonal. Então, uma das coisas que se deve fazer constantemente é o controle da quantidade de hormônios que você está produzindo. Um bom médico pode te dar um exame de sangue completo para você fazer, e aí você pode perceber a quantidade de hormônios que você tem e se você está precisando de algum cuidado maior com isso. Ele pode ser tanto na alimentação quanto na parte de realmente precisar de um acompanhamento médico e dele ver como é que se você precisa de alguma reposição e tal. E aí é um outro assunto, mas a gente vai poder sim, esse assunto é muito extenso
não vai dar para tratar ele nesse curso. No final do curso eu vou explicar para vocês outras maneiras da gente aprender um pouco mais sobre isso. Mas é muito importante você conhecer o seu hormônio, a sua produção hormonal. E nós, mulheres, temos um fato específico que é quanto à nossa produção dos hormônios femininos. Porque o que acontece? O hormônio feminino, ele varia a quantidade durante o ciclo menstrual para a mulher que ainda menstrua. E o que acontece? A progesterona, que é o hormônio da tranquilidade, da alegria, da mulher quando está grávida, sabe aquele astral que a mulher grávida tem? É causado pela progesterona. E quando chega perto da data de ficar menstruada, diminui tanto o hormônio da progesterona quanto do estrogênio. E essa falta de hormônio, que a mulher na menopausa também tem, porque ela já não produz esses hormônios, então ela tem isso direto, causa as irritações femininas. Então a mulher fica mais irritada, ela fica com impaciente. E o que é pior? Uma hora ela tá com uma boa quantidade de hormônio, então ela tá tranquila, tá feliz, tá calma. E logo depois começa a outra parte do ciclo menstrual e derruba a quantidade de hormônio que circula no sangue dela. Então o que acontece? Começa a ficar irritada, impaciente, e aí começa a ter uma dúvida: afinal, como é que eu sou? Será que eu sou irritada ou será que eu sou tranquila? E isso muitas vezes gera na mulher uma insegurança na maneira de ser, até achando que ela é bipolar ou que ela tem algum problema psicológico, mas na verdade é uma coisa natural, hormonal. Algumas mulheres que têm essa queda muito drástica tem esse desequilíbrio maior, que é a famosa TPM, né? As mulheres que têm um TPM muito acentuado é porque a queda hormonal dela é muito maior. E aí sim a gente pode estudar maneiras de lidar com isso dentro da parte de nutrição, dentro da parte de tratamentos, técnicas, práticas que eu vou poder ensinar para vocês algumas durante esse curso. Acho que não derem, eu vou apresentar para vocês uma outra forma. Mas se for a coisa assim muito acentuada, realmente deve-se procurar uma ginecologista para poder fazer um acompanhamento e ver se a mulher precisa fazer uma reposição hormonal, um equilíbrio, um tratamento. Mas é importante que você saiba que essas possibilidades existem, para que você possa escolher qual o caminho que você quer tomar. Se você acha que o seu caso é um caso que você vai aprender práticas, técnicas e informações e aplicar no seu dia a dia e vai conseguir alterar a sua maneira de ser, ou se você não quer fazer nada disso, aí você vai se direcionar a um médico, vai pedir para ele fazer um exame de sangue completo com vários tipos de hormônio, né, da tiroide, insulina, os hormônios femininos, todos os hormônios importantes, para você então avaliar com ele, ou pode ser um endocrinologista, para ver se você vai precisar de alguma reposição hormonal ou não. Mas aqui nós vamos falar sobre práticas e sobre um pouco sobre alimentação que você mesma vai poder fazer na sua vida, no seu dia a dia e conseguir aprender a controlar um pouco a forma que você é. Né? Então, isso é uma das coisas mais legais que tem nesse curso, que é você aprender a se conhecer melhor e aprender a aplicar essas coisas em você mesmo. Eu agora quero dar para você uma prática para você aplicar agora. A gente tem que começar e já. Então, eu espero que você esteja num lugar
em que você possa ter uma certa tranquilidade, que o telefone não toque, que você possa se concentrar para a gente já fazer alguma coisa agora. Se você não está num ambiente assim, pausa agora, procura esse lugar. Se você não consegue esse lugar agora, pode escutar num outro momento, quando você tiver essa disponibilidade de estar sozinha, com calma, sem ninguém te incomodando, desliga o celular para que ele não toque e vamos começar a prática, tá bom? Então, se você quiser, você fecha os olhos. Se você não sentir a vontade de fechar os olhos, pode fazer também de olhos abertos, tá bom? Vamos começar. A primeira coisa que você vai fazer é começar a inspirar lentamente, contando até 4. Encontre uma posição confortável. Os braços podem estar ao longo do corpo, apoiados sobre a coxa. Você pode estar também, se quiser, deitar. Os pés podem estar apoiados no chão ou você pode estar de pernas cruzadas. Procura encontrar uma posição que você sinta conforto. E começa a inspirar, contando até 4. E quando você expirar, você conta 1. Inspira lentamente, novamente contando até 4. E expira pela boca e contando 1 de novo. Sempre 1. Não vai passar para o 2. Inspira de novo. E solta o ar pela boca e conta 1. De novo, inspira. E solta o ar pela boca. 1. E continua. Procura sentir essa paz entrando no seu corpo e relaxando o seu cérebro. Essa respiração, ela tem a finalidade de relaxar o cérebro. Porque o nosso cérebro, durante o dia, ele trabalha muito. O tempo todo ele fica pensando, tomando decisões, e ele tem que descansar. Inspira até 4 e solta o ar contando 1. Outras formas de relaxar o cérebro, a que todo mundo conhece, é dormir. Mas dormir significa dormir 7 horas por dia. No mínimo 7, o bom é 8. Para que você possa entrar num ciclo profundo e produzir o hormônio da melatonina e poder realmente relaxar. Inspira até 4 e solta o ar pela boca, contando 1. Essa respiração você pode fazê-la toda hora que você quiser. Uma hora que você está vendo que você está ficando tensa, você percebeu que você teve aquela dormência na mão ou aquela dor de cabeça, você para e faz essa respiração. Ela é muito simples e ela ativa o nervo vago, que estimula o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que vai fazer você ficar mais calmo.
O estresse é uma situação natural na vida. Ele foi criado para a gente se defender, para a gente poder sobreviver. Continua respirando. Conta até 4 e solta o ar pela boca. Contando 1. Se a gente não tivesse estresse, a gente poderia morrer facilmente, né? Ele que estimula a gente a fugir. Ele vem da época em que, arcaica, né? Que a gente fugia de bichos. Então, para isso, a gente tinha que ativar a circulação sanguínea nos braços, nas pernas para fugir. E com isso, tira o sangue do cérebro. Por isso que quando você está estressada, você não consegue pensar bem, não consegue raciocinar direito, porque o sangue foi todo para os braços e para as pernas, para o coração poder bater mais rápido. Aumenta a pressão sanguínea. E isso tudo tem efeitos colaterais se você for assim o tempo todo. Se você está o tempo todo irritada, o tempo todo preocupada. O estresse não foi feito para existir o tempo todo no nosso organismo. Ele foi feito para aparecer naquele momento e depois parar. Mas a nossa vida cotidiana, ela nos obriga a ser assim o tempo todo. Às vezes é um telefone que não para de tocar, às vezes é uma buzina que não para de tocar, um carro que passa na nossa frente toda hora, o celular que toca. Então são tantas situações que a gente acaba ficando estressado o tempo todo. Por isso é importante relaxar o cérebro, para que você possa jogar o sangue de volta para lá e com isso passar a assumir o controle da sua vida, da sua mente. Então, essa respiração vai fazer isso contigo. Vai fazer você acalmar, vai fazer produzir menos cortisol, que é o hormônio do estresse, e a adrenalina. Os dois são fabricados pela glândula suprarrenal quando você está estressado. Agora, se você tiver muito estressado o tempo todo, você vai acabar fatigando a glândula. E aí, em vez dela produzir a adrenalina e o cortisol, ela vai parar de produzir. E aí é aquela pessoa que entrou em estafa, que não consegue sair da cama, que fica deitada o dia inteiro e não tem forças para fazer as coisas. Essa pessoa, ela está numa situação extrema de estresse e precisa de tratamento urgente. Vamos ver se as coisas que a gente vai aprender nesse curso vão ajudar você, se você estiver nesse estado, a melhorar. Mas se não ajudar, é importante que você consulte um endocrinologista ou um psicólogo para poder te ajudar a relaxar, te ajudar a atingir um estado em que você possa voltar a assumir o controle das suas atitudes. Mas se você não está nesse estado, você está num estado de excitação da glândula que produz cortisol e adrenalina demais. E aí é aquela coisa que a gente falou, né? O sangue joga toda hora para os membros, para os braços, para as pernas, para o coração, aumenta a pressão sanguínea, tira o sangue do cérebro e aí você começa a ter as reações de falta de controle, de irritação. Então vamos continuar um pouquinho mais com a nossa respiração, para que você perceba como que é um estado de tranquilidade, como que é um estado de paz. E busque esse estado depois no seu dia a dia. Inspire até 4.
e solta o ar pela boca. Procure inspirar aumentando a barriga e não o peito. Veja se você consegue perceber a diferença. Coloca a mão na barriga. Inspira aumentando a barriga como se ela fosse um balão. E solta o ar pela boca. Essa respiração na barriga, que é chamada de respiração diafragmática, porque ela baixa o diafragma, empurrando a barriga, ela é que ativa o nervo vago, que consequentemente estimula o sistema nervoso parasimpático e que é aquele que vai te trazer essa calma, que é o contrário do estresse. Você consegue perceber alguma diferença no teu estado de espírito agora e como você é no seu dia a dia? Comenta aqui no nosso grupo o que você está percebendo de diferença durante e depois de fazer essa respiração. Agora, quando você for fazer isso sozinho, muitas vezes aparecem diversos pensamentos na nossa mente. O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que preparar o jantar, eu tenho que falar com aquela minha funcionária, meu marido não chegou ainda, o que eu vou fazer com meu filho? É normal aparecer diversos pensamentos, mas não deixa a sua mente focar nesse pensamento. Imagina uma vassoura entrando no seu cérebro e varrendo esses pensamentos, empurra eles para fora e procura não pensar em nada. Procura deixar a sua mente parada. Aí vem outro pensamento. É normal. Lembra da vassoura e varre ele para fora da sua mente. E aí procura não pensar em nada. Por isso que a gente falou em soltar o ar falando Pensa no Inspira em 4 tempos e solta o ar falando E quando você estiver então fazendo essa respiração sozinho em casa, você pode fazer quando acorda, pode fazer antes de dormir, ou os dois, de preferência. E durante o dia, às vezes é bom fazer 1 horinha no meio da tarde, quando você já está começando a ficar cansada, ou numa hora que você começa a perceber que está perdendo o controle. E aí você tenta sempre falar para sentir a concentração em cima disso e não ficar pensando em mais nada, porque a ideia é realmente descansar a mente. Você pode começar fazendo 1 minuto, 2 minutos e aos poucos ir aumentando esse tempo. Vê se você consegue fazer isso por 15 minutos, mas não agora no começo. No começo você pode fazer por 1 ou 2 minutos. E depois, com o tempo, daqui a algumas semanas, você vai aumentando o tempo e é bom ficar 15 minutos relaxando a mente, relaxando o cérebro. Tá bom? Anota no seu diário como é que você se sentiu depois de fazer esse exercício, para que você comece a perceber as diferenças de sensações, quando que você está de um jeito, quando que você está de outro. E quando você estiver assim à vontade, começa a perceber o espaço em que você está, começa a voltar para o ambiente em que você estava. Se você estava de olho fechado, você agora pode abrir os olhos. Percebe o que tem em volta de você. Você pode se espreguiçar. E agora você está pronta
tá tranquila e tá calma e pronta para ir falar com as pessoas, para ir fazer o seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e a próxima aula a gente vai também tratar de assuntos muito interessantes, como por que o estresse crônico é o nosso maior inimigo. E a gente se vê no grupo e na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês!